E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo, o último do ano de 2023. E hoje estou com essa querida Carolina Figueiredo, psicoterapeuta. Eu gostaria muito, Carol, que você se apresentasse ao público. Então, eu sou Carol Figueiredo, psicoterapeuta, trabalho com técnicas integrativas de consciência, com desenvolvimento consciencial, ajudando aí as pessoas a se entenderem um pouquinho mais para ter uma vida mais leve, mais saudável, mais verdadeira, Camila. E eu gostaria, como nós havíamos conversado nos bastidores, que ela nos explicasse um pouquinho mais sobre os dois sistemas, os nossos dois sistemas, alma e família. Como é que é isso, Carol? Camila, passando por essa experiência aqui na Terra, nós temos dois sistemas que interferem no nosso dia a dia, na maneira da gente viver, de escolher as coisas, de interagir com o mundo como um todo. Então, quando a gente nasce, né, e vem para a Terra para passar essa experiência, a gente traz conosco o nosso sistema de alma. Então, nós não somos a nossa alma, nós somos um fragmento. Então, nós fazemos parte de uma alma que é fragmentada e que hoje eu, Carol, você, Camila, está aqui passando por essa experiência. Porém, existe toda uma caminhada, uma longa caminhada, que nós já estamos experimentando, né, neste sistema. Quando eu venho para cá, eu trago comigo toda essa bagagem. Então, funciona mais ou menos assim. Aquilo que eu vivi, né, que essa minha alma viveu, que foram experiências positivas, elas caminham comigo como intuição, como as minhas virtudes. Então eu digo que é o anjinho bom que fica aqui do nosso lado, né? Então é aquela maneira positiva de estar na vida, onde eu sou verdadeira, onde eu sou inteira, onde eu estou atenta às minhas reais necessidades, onde eu não me traio. Porém, tem toda uma gama de experiências que em algum momento não foram tão legais de serem experienciadas. Então, sempre quando na nossa experiência tem um pico emocional muito grande, a nossa consciência ela tem uma ferramenta que se chama dissociação. O que ela faz? Ela pega aquela experiência, aquele momento dolorido, e aí não tem problema se eu sou uma vítima ou se eu sou um algoz. A nível de consciência não tem certo e errado, tem experiência partindo do momento da nossa consciência. Essa consciência, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse quantum, ela vai pegar essa experiência traumática e vai separar, vai deixar num cantinho ali da nossa consciência. Fragmentada. Tá. Né? Para quê? Para que a gente não desista da caminhada. Então, ela afasta, porém, ela faz parte do nosso inconsciente. A nossa mente, ela não conhece presente e futuro. A nossa mente é alimentada só com o que ela já viveu. E ela vai tentar nos proteger. A mente funciona como uma estrutura protetiva. Então, o que acontece? Esses fragmentos, sempre quando eu vou passar por uma experiência que ressoa com algo que já existe na minha caminhada, o que a mente vai fazer? Ela vai tentar me proteger. Então, né, de uma maneira bem simples, olha, não faça essa escolha, não ouse, não faça algo diferente, porque você viu o que aconteceu. De uma maneira bem simplista, né? Exato. Isso faz com que a gente entendermos, né? Isso faz com que seja muito difícil para a gente experimentar o novo. Então, a gente tem uma tendência a repetir padrões, né? Então, poxa, mudei de trabalho, a dificuldade continua a mesma. Mudei de relacionamento, a dificuldade continua a mesma. E esses padrões de comportamento aos quais a gente vai se negando, se traindo, porque a gente não vai escolhendo pela nossa verdade. Quem escolhe pra gente é o nosso medo, é o nosso ciúme, é a nossa arrogância, é a nossa inveja, é o nosso medo de ficar sozinho. Então, a gente vai deixando de ser verdadeiro. O que acontece com isso a nível emocional? Quando eu vou me traindo, energeticamente isso vai ficando muito densificado. E o que acontece? Vai chegando no corpo físico.
Então, a vida vai nos alertando há muito tempo. Eu digo que a gente adoece, antes da gente adoecer no físico, a vida já está nos dando sinais de que a gente precisava olhar para aquilo. Uma ansiedade, um pânico, uma depressão. A vida já está falando que a gente não está olhando para onde a gente precisa olhar. E aí, de teimosia e por falta de conhecimento, a gente vai adoecendo de uma maneira mais pontual no físico. Então, esse é o nosso sistema de alma, que a gente carrega, né, e vai interferindo no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Existe uma técnica que eu trabalho que se chama captação psíquica. O que essa técnica faz? Ela vai buscar no nosso inconsciente algum momento da nossa caminhada evolutiva que foi muito traumático, para a gente entender, limpar energeticamente aquilo, trazer para o presente, para a pessoa conseguir fazer movimentos mais tranquilos. Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é o nosso sistema familiar, que vai ressoar com o sistema de alma. Então, partindo da minha história de alma, partindo do que eu trago, existe uma vibração, uma ressonância, que eu vou entrar em contato e eu vou começar a me fidelizar com a minha história familiar. Então, eu passo a repetir padrões da família, eu passo a me vincular com familiares ou com algum ancestral. Eu nem preciso conhecer a história dele, mas por ressonância, por aquilo que eu trago dentro de mim, eu vou me fidelizando à história, me identificando e me fidelizando também. Porque da mesma maneira que eu sou fiel ao meu sistema de alma, eu também sou fiel ao meu sistema familiar. E aí existem duas questões importantes. Eu me torno fiel ao meu sistema familiar pelo pertencimento e pela culpa. A gente ama a nossa família. Mesmo que seja uma família difícil, que tragam histórias de dor, inconscientemente, eu só existo pela história da minha família. Então, por medo de não pertencer, eu continuo fazendo igual. Ou por culpa de ser melhor e a minha família não, eu continuo fazendo igual. Então, eu vou me vinculando à história da minha família e me impedindo de trazer o novo para essa própria história familiar. A metáfora do patinho feio, como é que é isso? Eu gosto muito dessa, bem lembrado. Então, eu dou muito esse exemplo, né? Vamos pegar a história do patinho feio. O que aconteceu com o patinho feio? Ele começou a ser diferente, né? Ele não era igual aos irmãos, ele não era igual à mãe, ele se achava muito feinho. O que aconteceu por ele ser diferente? Os irmãos começaram a isolar este patinho e ele também percebeu que ele não fazia parte disso. Então, é aquilo, se eu não sou igual, eu não pertenço. E aí ele se afasta. Ele se afasta, vai ficando adulto e vira um cisne muito bonito. Então, antes ele não pertencia porque era feio, muito diferente. E depois, quando ele se torna um cisne, ele continua não pertencendo, porque ele também é muito diferente. Então, como eu posso voltar para minha família? Se eu sou esbelto, se eu sou muito diferente, se hoje eu tenho sucesso e eles não. Então, a gente acaba repetindo padrões familiares pelo medo de não pertencer ao clã, né? Porque um clã, eu preciso ser igual, e pela culpa de me tornar diferente. E aí eu continuo repetindo padrões, mesmo sem conhecer muito a história. Só que aí entra uma coisa interessante. Então vamos pegar o meu exemplo, somos em 4 irmãos, tá? Cada um interage com o sistema familiar de uma maneira diferente. Não é? Eu, de uma maneira, minha irmã, meus irmãos. Ué, mas a gente não se vincula ao sistema familiar pelo medo de não pertencer ou pela culpa de ser diferente? Sim, mas o que vai direcionar a minha vinculação com esse sistema é a minha história de alma, que é diferente dos meus irmãos. Então, a minha alma, o que eu trago como bagagem de alma, vai influenciar como eu vou me vincular a esse sistema de uma maneira positiva ou negativa. Mas vamos lá. Nós estamos falando do momento de agora, desde quando nascemos nesta encarnação, não é? Pronto.
Os ensinamentos, para o pessoal entender em casa, Certo. os ensinamentos, esse pai e essa mãe, esse clã, deram igual para esses 4 filhos, Carol e os irmãos dela, como nas nossas casas. Aí é a nossa percepção, a forma como nós absorvemos esses ensinamentos ou essas passagens boas ou ruins, como é que é? Porque os pais sempre batem na tecla, mas eu criei todos da mesma maneira, Sim. porque eles são tão diferentes. Porque nós trazemos uma bagagem, uma história de alma, né? Hoje eu sou filha dos meus pais. Aliás, hoje eu estou filha dos meus pais. Mas eu faço parte de uma alma que traz uma história que vai muito além do agora. Então tem outras encarnações também. Isso. Eu não gosto de vincular com religião. Tá. Né? Se a gente fala em encarnação, a gente está se vinculando a religiões e eu acho que a gente precisa falar sobre isso com a palavra espiritualidade, né? A espiritualidade é algo que nós fazemos parte de um todo, de um sutil, que está aí, a gente não pode negar, né? E que já existe há muito mais tempo que nós e que a gente está inserido. Então eu costumo dizer assim, tudo que em algum momento da nossa caminhada evolutiva nós não conseguimos lidar a vida de uma maneira muito generosa, traz de volta. Traz de volta num cenário diferente, em contextos diferentes, num corpo diferente, numa família diferente, mas entrelaçada, para que eu volte a olhar para aquilo. Ou seja, algo que aconteça no agora, que gere uma emoção, que me conecte com aquele antes, para que eu volte a olhar. Camila, não tem como a gente evoluir como consciência deixando algo para trás, deixando marcas, feridas, coisas mal resolvidas. Vamos dar um exemplo. A gente passa de ano sem aprender tabuada? Antigamente, na minha época, não se passava de ano. Não. Né? A gente não passa de ano. A gente tem que rever, olhar, aprender a tabuada, aí a gente passa de ano, não é? Com a vida a mesma coisa. Então, a vida sempre vai nos convidar a olhar para trás. As pessoas têm medo de olhar para trás. A gente acha que olhar para trás é para a vida. Mas eu preciso olhar para trás de uma maneira carinhosa, acolhedora. Eu preciso fazer as pazes com o meu passado. E o meu passado não começa no meu nascimento. O meu passado vai muito mais além daquilo que eu imagino. E ele interfere de uma maneira positiva ou negativa nas minhas decisões, na maneira como eu interajo com a vida e na maneira como eu interajo com o meu sistema familiar. Por isso que cada ente querido, cada irmão, recebe diferente aquilo que o pai e uma mãe dá. Então, eles tiveram uma longa jornada para trás, não é mesmo? Isso. E vamos imaginar, então, que esse sistema familiar também foi se entrelaçando ao longo das experiências lá atrás. Você vai nos contar daqui a pouquinho, que eu estou muito interessada também, daqui a pouco, no próximo bloco. Até mais!